Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou reler o texto de Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos alegres, Deus, porque sabemos que somos privilegiados, sabemos que somos agraciados pelo Teu amor, pela Tua graça, que nos alcançou, Pai. Falo por mim no lixo, no monturo, na sarjeta, sem perspectiva, sem esperança, sem certeza de nada, simplesmente levado como uma folha seca, sem saber aonde iria parar, onde iria terminar, mas o Senhor decidiu me amar, nos amar e nos trazer a sua presença. Que assim o Senhor continue com esse tão imenso, incensurável e majestoso, insondável, medido amor, para que possamos permanecer firmes diante de Ti, porque sabemos que tudo isso é resultado, fruto do Teu amor, que é soberano. Assim, vem, nos abençoe, sempre falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Isso pode ser de forma física, de forma espiritual, de forma psicológica, de forma simbólica, conotativa. O fato de podermos ser construtores, e todo ser humano, de uma forma ou de outra, vai sempre estar com a finalidade, o objetivo, o pensamento, o desejo, o sonho de construir algo, construir uma casa, construir uma família, construir uma empresa, um negócio. Estamos todos nós correndo, se esforçando, lutando para construirmos, porque sobre nós vai estar este pensamento, este desejo, esta vontade. Jesus Cristo disse que nós somos construtores. Construímos a casa. Uns constroem na pedra, outros infelizmente na areia. Os que constroem na pedra permanecem, vão estar de forma denotativa como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas aquele que vai construir na areia, quando vem a tempestade, vem a luta, a casa dele desmorona, se desfaz. Você encontra ele na rua, ele está triste, ele está abatido, ele está desanimado, ele está cabisbaixo, ele está melancólico, ele está querendo parar, está querendo recuar, está querendo desistir. Por quê? Porque a sua casa fora destruída, fora acabada. Quando eu falo de salvação no contexto de construtor, eu vou para o capítulo 3, versículo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai falar de alguém que constrói a obra de Deus, a obra do Senhor.
E ele diz que aquele que constrói na obra do Senhor, ele vai usar 6 tipos de material, ou materiais. 3 tipos de materiais são aprovados, 3 tipos de materiais são reprovados. No final da construção desta obra, a obra vai ser levada ao fogo, vai ser provada no fogo, vai ser prova de fogo. 3 desses materiais, que é prata, ouro e pedras preciosas, vão conseguir resistir e suportar ao fogo. Porém, outros 3 tipos de materiais não vão conseguir resistir, que é a madeira, o feno, que é o capim, e a palha seca. Não vão resistir ao fogo, irão virar cinzas. Mesmo, aleluia, sendo construído em cima do alicerce que é Jesus. E o apóstolo Paulo diz no versículo 11: porque ninguém pode, por outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas veja cada um como vai construir, como vai edificar, como vai alicerçar. Porque não é porque eu estou construindo em um alicerce que eu devo construir de qualquer jeito, com qualquer material, de qualquer forma. Não é porque eu estou construindo sobre aquilo que Jesus determinou que eu vou construir sem prumo, sem alinhamento e sem nível. Se eu quero que tenha sucesso mesmo estando sobre um bom fundamento, eu preciso usar bom material e trabalhar com qualidade. Aleluia. Eu estou trazendo uma palavra na qual você vai despertar para entender que não é só ser crente, tem que ser crente, aleluia, em sinceridade. Não é só servir a Deus, tem que servir com sinceridade. Não é só cantar, tem que cantar com sinceridade. Não é só adorar, tem que adorar com sinceridade. Ora, Jesus pregando para a mulher samaritana, ele disse: olha mulher, vem o momento, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ora, se Jesus diz que tem que se adorá-lo em espírito e verdade, ele está dizendo que alguém adora de forma falsificada, que alguém dá glória de forma falsificada, que alguém louva de forma falsificada, que alguém é crente de forma falsificada, que alguém vem para a igreja de forma falsificada. Aí esse vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30, 40, 50 e não vai entender o que é evangelho, não vai entender o que é presença, não vai entender o que é unção, não vai entender o que é azeite, não vai entender o que é glória. Mas aquele que vem em sinceridade de espírito, logo na primeira hora que ele chega na presença, ele já recebe poder, ele já recebe autoridade. Não é uma cara feia que desanima ele, não é uma calúnia que para ele. Ele não se abate porque perdeu o emprego, ele não se abate porque não tem uma roupa nova, ele não se entristece não. Eita, será se tu está recebendo a palavra nesta noite? Eu estou pregando para quem quer construir, e construir de forma na qual alcance sucesso. Cabe a mim e a você construir todas essas citações que já lhe fiz, e assim também construir na obra do Senhor. Só que Jesus, ele vai na sua caminhada missionária chegar em Cesareia de Filipos. E quando ele chega naquela região, ele para e ele faz uma espécie de culto doméstico só com os discípulos, os 12 apóstolos. Ele vai fazer uma espécie de aula. E como alguns filósofos naquela época, na aula de Jesus, ele vai fazer perguntas. E a pergunta que ele faz aos discípulos é a seguinte: o que é que estão dizendo de mim por aí? Quem dizem que eu sou? Alguém toma a frente
E vai dizer, ó, uns estão dizendo que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros até pensam que tu és João Batista, mas outros só dizem que talvez tu seja algum dos profetas que ressurgiu dos mortos. Veja os senhores e perceba as senhoras, que cada um tinha uma visão a respeito de Jesus. Um achava que Jesus era Elias, aquele que manda fogo. O outro achava que Jesus era Jeremias, aquele que é o chorão. Outro achava que era João Batista, aquele pregador, sabe, eloquente, boca quente. Cada um tinha uma visão de quem era Jesus. E, infelizmente, esta é uma realidade que se vive na atualidade, aleluia. E cada um vai ter uma visão a respeito de Jesus. Para uns, Jesus Cristo é só um médico que cura quem está doente. Para outros, Jesus Cristo é só o Cine que arruma um emprego para quem está desempregado. Para outros, Jesus Cristo, quem sabe, é até um Santo Antônio, um santo casamenteiro que arruma um casamento. Para outros, Jesus Cristo é só um advogado que resolve uma causa na justiça. Para outros, Jesus é só um general que entra na guerra para dar vitória na peleja, aleluia. Aí de repente Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês eu sou quem? Aí Pedro, que era o mais afoito no meio da turma, disse assim: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que era que Pedro estava dizendo? Tu não é só advogado que vence a causa, tu não é só general, tu também é juiz, tu também és médico, tu também és senhor, tu também é rei, tu és tudo na vida de quem crê. Aleluia. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação, Pedro, não é resultado da tua sabedoria, da tua intelectualidade, da tua cultura. Não é porque você é mais inteligente do que os filósofos, doutores. Não é porque a sua mente é mais aberta. Até porque, senhoras e senhores, já foi citado aqui no Mateus 11, a partir do 25, Jesus Cristo diz assim: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Louvado seja Deus. O fato que me faz estar aqui, senhoras e senhores, não é porque eu tenho cultura melhor do que as pessoas que estão lá fora, não é porque eu tenho mais cultura do que aquele que fez uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, de engenharia, aleluia, outra faculdade qualquer, quem sabe de filosofia, quem sabe de psicologia ou psiquiatria, estudou a mente humana, estudou a capacidade e se acha alguém sábio, inteligente, aleluia. Aí de repente eu e você não temos nem o primeiro grau ou o segundo grau direito, nem sequer entramos numa faculdade. Aí alguém chega aqui e vai me ver e vai te ver pregando sobre o reino de Deus, falando de mistérios ocultos, falando do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, revelando coisas extraordinárias. Aí alguém vai dizer: onde foi que esse rapaz estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Aí você vai sair de lá e vai dizer assim: não, isso é Jesus de Nazaré que revela, isso é o Senhor que mostra o poder e a glória. Não é a nossa sabedoria, senhoras e senhores. Não é porque nós somos mais bonitos do que os outros. E Jesus Cristo diz assim: eu vou escolher aquele porque aquele ali é bonito, aquela ali é bonita. Porque se fosse por esquisito, irmão, nós ia passar em primeiro lugar. Aleluia! Não foi nesse quesito, senhoras e senhores. Jesus Cristo simplesmente olhou para você e disse: eu fui com a cara dele, eu fui com a cara dela, eu vou escolhê-lo, eu vou escolhê-la, vou tirá-la do mundo,
tirá-lo do pecado, tirá-lo da sarjeta, da lama. Vou levantá-lo, vou banhá-lo, vou lavá-lo, vou purificá-lo, vou levantá-lo na terra com autoridade. Alguém vai olhar e vai ficar espantado e vai dizer: o que é isso? Como é que é isso? Não tem condições para isso. Esse homem, essa mulher não tem estrutura, não tem capacidade. Ei, e quem disse que Jesus preocupa ou precisa ou depende da capacidade, da estrutura do homem? Deus não depende, Ele é Deus. Aí Jesus disse assim: muito bem, Simão Bar Jonas. Simão Bar é filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que eu quero falar para você, estou terminando para a gente cear, é exatamente o fato de que a igreja de Jesus é construída por Jesus. Eu construo uma família, eu construo uma empresa, eu construo um negócio, eu até construo uma obra, eu construo uma casa, mas a igreja, ela é construída por Jesus. Se você chegar em algum lugar e o líder daquela igreja começar a dizer que foi ele quem construiu a igreja, eu não estou falando no prédio, na construção civil, eu estou falando de outro aspecto. Você vai dizer: então Jesus não está nessa igreja. Porque quem constrói a igreja é Jesus. Você pode até olhar e de uma maneira considerável, com grande consideração e respeito, admirar o meu trabalho, a minha forma de fazer e tudo, mas entenda uma coisa: o que acontece aqui não tem nada a ver com o meu trabalho. Isso é bondade de Jesus. Alguém vai dizer: não, eu vou abrir uma igreja, eu vou construir uma igreja, eu vou formar uma igreja, porque eu tenho dinheiro, então vou poder construir uma igreja. Eu tenho cultura, eu vou conseguir construir uma igreja. Eu tenho influência, eu vou conseguir construir uma igreja. Não, a igreja de Jesus não depende de cultura, de influência, nem de dinheiro. Ele mesmo edifica, constrói e levanta a sua igreja. Não se equivoque achando que o que é construído nesta terra, e eu falo até no contexto global, generalizo tudo, igreja e Estado, religião e o que é secular, é tudo no controle de Deus. E eu falo isso com base bíblica, porque um dia um rei chamado Nabucodonosor, ele se acordou, foi até o seu jardim suspenso, fizeram um jardim, uma laje de jardim, o rio Eufrates passava por baixo do jardim, a cidade, ela tinha uma muralha tão extraordinária, que era impossível alguém invadir a cidade. Quando ele se acordou, ele disse: eis aqui a grande cidade que eu construí com meu poder. Nesse momento ele ouviu uma voz dizer assim: louco, 7 tempos passará sobre ti,
viverás entre os animais, comerás relva do campo e viverás entre os seres quadrúpedes, para tu saber, aleluia, que quem faz tudo é Deus. Depois dos 7 tempos passados, Nabucodonosor volta a si e ele faz um decreto no seu reino, dizendo que só tem um que abate, que exalta, que tira a vida, que dá vida, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que levanta, que coloca no trono, que tira do trono, que bota a doença, que tira a doença, que salva, que condena, que mata, que dá vida. E esse se chama o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele, irmãos. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem determina. A igreja só tem um dono, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou construir, eu vou edificar, e a prova de que vocês vão saber que é a minha igreja é que o inferno vai levantar calúnia, mas ela vai permanecer de pé. O inferno vai perseguir, mas ela vai permanecer de pé. O inferno vai jogar o joio no meio do trigo, mas ela vai permanecer de pé. O diabo vai caluniar, mas ela vai permanecer de pé. Vai ter escândalo no meio dela, mas ela vai permanecer de pé. O inferno vai se levantar contra ela, mas ela vai permanecer de pé. Alguém vai olhar para ela e vai dizer: agora ela se acaba, agora ela fecha, agora ela para, agora ela desiste, agora ela morre. Mas quando passa a tempestade, ela está de pé, de cabeça erguida, marchando, cantando, louvando, adorando, glorificando e exaltando, e dizendo que só Ele é quem tem todo o poder no céu. Será se eu estou diante de uma igreja? Aleluia. E como fosse pouco, irmão, a promessa que Jesus faz, ele ainda diz assim lá em Lucas, parece que 10:19, quando os discípulos voltam da missão e voltam maravilhados e vão até Jesus dizendo assim: Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem, se submetem a gente. Aí Jesus Cristo olha para eles: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por isso eu vou dizer o seguinte: não se alegre porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no livro da vida. Mas mesmo assim, eis que eu vos dou poder. Aleluia. Eu não estou vendendo poder, eu estou te dando poder. Aleluia. E quando alguém traz alguma coisa para mim, se eu não recebo, a pessoa leva de volta. Aleluia. E a pergunta que não quer calar nessa noite: Jesus está dando poder para você, você está recebendo ou está desprezando? Jesus quer te encher de azeite, está te dando azeite, você está recebendo ou está desprezando o azeite? Jesus quer te dar dons espirituais, você está recebendo o dom ou está desprezando, enterrando o dom que Ele está lhe dando? Aleluia. Eis que eu vos dou poder. Para quê, pastor? Vou dizer, aleluia, para pisar serpentes, escorpiões e toda força do mal, e nada vos fará dano algum. Ei, a igreja que tem poder, Satanás se levanta, mas cai por terra. A luta vem, mas ela vence. A calúnia vem, mas ela permanece de pé. Nada consegue vencer ou deter a igreja a quem Jesus deu poder. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.